Qual a diferença entre um vendedor CLT e um representante comercial? Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as diferenças que existem entre esses dois profissionais. Embora essas profissões pareçam ser semelhantes, existem diferenças críticas essenciais em cada uma delas. Existe muita semelhança entre as atividades de um vendedor e de um representante comercial. Porém, o representante comercial ele possui diferenças jurídicas, administrativas e estruturais. E neste vídeo nós vamos esclarecer as diferenças, também te apresentar as oportunidades e fazer com que você entenda não só a diferença da execução do trabalho, mas as diferenças que impactam tanto no empreendimento como um representante comercial, como na execução da tarefa e das atividades de um representante comercial. Vendedor. Pontos fracos, fortes e oportunidades. O que é um vendedor? Um vendedor é um profissional, na maioria das vezes CLT, que executa a tarefa de oferecer produtos e serviços para os clientes de uma empresa. Todas as estratégias, a maneira de executar esse trabalho é definido pela empresa ao qual o vendedor trabalha. Ponto forte é que o vendedor ele tem toda a estrutura da empresa, as diretrizes, treinamentos, ele tem a estratégia definida pela empresa para ele executar a tarefa de venda. O vendedor ele é assalariado, ele tem 13º, férias e diversos benefícios que o CLT oferece para a execução do trabalho. Pontos fracos. O vendedor ele tem pouca autonomia. Ele obedece regra, tarefa e diretrizes da empresa. Então ele tem pouquíssima liberdade para tocar a oportunidade da venda. Ele é engessado a executar a tarefa dentro da carga horária que a empresa determina. Oportunidade. Eu vejo que a oportunidade da função de vendedor é para aquele que está começando na venda, que não tem experiência nenhuma com a área comercial. Ele permite que você entre para a área comercial com um valor financeiro garantido. Você vai ter uma renda, você vai ganhar um salário. Isso permite que você comece nessa profissão de venda, nessa área de vendas, diferente do representante comercial. Então, o vendedor ele tem essa garantia, um ambiente mais tranquilo para que ele comece na área comercial. O representante comercial, pontos fracos, fortes e a oportunidade. Representante comercial é um profissional autônomo, que tem a sua empresa de representação comercial e que faz o elo entre a indústria, a empresa que ele representa, e o cliente. Então, o representante está no meio, fazendo todo esse trabalho comercial entre ambas as empresas. Ele precisa ser uma empresa jurídica e ele tem a missão de atender bem o cliente e a representada. Pontos fortes. O representante comercial, ele tem autonomia e flexibilidade para executar suas tarefas. E além disso, isso que é o grande diferencial do representante, ele é comissionado pelo aquilo que ele vende. Ou seja, ele consegue ter escala de ganhos. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. E aí ele se diferencia do vendedor CLT. Porque o resultado dele é proporcional ao trabalho que ele executa. Quanto mais ele trabalha, o céu é o limite. Então o representante comercial tem um grande diferencial quando se fala de ganhos para um vendedor CLT. Pontos fracos. Por outro lado, o representante comercial ele não tem nenhum benefício, ele não tem nenhuma garantia igual tem o funcionário CLT. Toda a despesa com transporte, estrutura, ferramentas de trabalho é do representante comercial. A conta muda. Se no ponto positivo, no ponto forte, é sedutor o ganhar mais, quanto mais você trabalha, você tem que entender que agora você virou uma empresa ao ser um representante comercial. Então você não tem nenhum benefício que o CLT permite, proporciona, como também você tem diversos custos adicionados à execução do seu trabalho. E além disso, toda a responsabilidade, estratégia e organização do trabalho está em suas mãos. Oportunidade. A profissão de representante comercial é ideal para quem busca liberdade, mas que também
busca empreender. Como o mercado de representantes comerciais profissionais é muito carente, essa é uma excelente oportunidade para quem busca estudar, se formar, se capacitar e se tornar um representante, como eu gosto de chamar, de elite, um representante profissional, porque eu acredito que o futuro da representação comercial, o que nós já vivemos hoje, só é possível permanecer, ganhar bem e se tornar um grande representante aqueles que se profissionalizarem. Vendedor CLT e representante comercial. Bem simples e bem fácil de você entender. Vendedor CLT tem vínculo empregatício, tem os benefícios de um CLT, tem as garantias de um CLT. Representante comercial, profissional autônomo, tem uma empresa de representação, não tem vínculo trabalhista e ele tem a necessidade de arcar com todos os custos para executar a tarefa dele, além de ter que também desenvolver a estratégia de venda. Enquanto o vendedor tem os seus benefícios, férias, 13º, o representante comercial ele tem um contrato com a representada. Em contrapartida, o representante comercial ele tem a liberdade para representar diversas empresas, desde que não sejam conflitantes, desde que não sejam do mesmo segmento e que respeite o contrato estabelecido entre ambas as partes. E aqui vem uma questão muito importante que eu discuto muito com os alunos e com os seguidores. Existem muitos representantes comerciais que têm a mentalidade de um CLT, ou seja, porque ele era um vendedor CLT e se tornou representante, ou seja, porque ele espera ser tratado como funcionário CLT. E aqui vem até um caso que leva a muitos representantes comerciais a entrarem numa frustração da relação dele com a representada. Ele espera que a representada trate ele como vendedor CLT. E representante, eu quero te explicar um detalhe que talvez ninguém nunca te falou. Se a empresa que te contrata como um representante comercial tratar você, seja com a cobrança de metas, a cobrança de tarefas ou até com a relação diária de comunicação, em um determinado momento, caso a empresa não tome cuidado e, obviamente, entendendo as leis trabalhistas, pode ser enquadrado esta relação com uma relação de vínculo trabalhista. E por isso que as empresas, para se precaver de qualquer problema jurídico e trabalhista, não dão o suporte ou possuem uma comunicação constante com o representante com o intuito de direcionar ou determinar o trabalho do representante. Ah, Wallace, mas isso é problema? Não é problema, uma vez que você entenda as leis trabalhistas e entenda o seu lugar. O único problema é quando você cria uma expectativa e uma frustração te desmotivando a trabalhar junto à representada. Então o representante fica assim, poxa, mas a representada não me treina. Pode ser que se ela execute um treinamento junto a você, né, junto ao representante, esse treinamento pode caracterizar o vínculo trabalhista. Então ela entende assim. Não chega a ser esses detalhes, tá? Por isso que tem que ter até um suporte a representada junto ao jurídico para poder ter maior clareza. Mas eu quero que você entenda o seguinte: você, representante comercial que quer ter sucesso, não dependa disso e não se frustre por isso. Seja aquele profissional que desenvolva estratégias de venda, desenvolva estratégias comerciais para que você não dependa da representada. Não dependa no bom sentido. E também você seja o gerador de follow-up para a representada, entendendo que ela não pode te cobrar, fazendo com que essa relação seja saudável e de confiança. Então, o mais importante que eu quero que você entenda dessas diferenças é que você precisa ter uma mudança de postura se quiser ser um grande representante e um representante profissional. Mas que aqui vem o convite à reflexão. Reflita qual é o seu momento, tanto na área comercial, os resultados, o seu futuro, as suas condições, e observe se é realmente o momento para você escolher ser vendedor ou escolher ser representante comercial. Agora, se você escolher ser um representante comercial, eu já te convido a me seguir também no Instagram e conhecer cada vez mais o caminho que leva um representante comercial hoje a não ser mais o representante do passado e ser um representante comercial de elite, um profissional
na área da representação comercial, um profissional que é desejado e está carente no nosso mercado. Mas não adianta você achar que a nossa profissão não mudou e que não precisa se especializar. Eu defendo isso e te garanto que quanto mais você se especializar, mais você vai colocar dinheiro no bolso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links para você conhecer a profissão de representante comercial e se você gostou, tem dúvidas, deixa um comentário aqui, segue já o canal e participa aqui conosco dessa vida do representante comercial. Eu estou aqui para ajudar vocês a serem um excelente representante comercial e ter orgulho nos olhos, colocar dinheiro no bolso nessa nossa profissão.